Imagina você não ter colega, você não ter família, você não ter amigos próximos e aqueles que estão perto de você não te reconhecem, não te aprovam, não te dão moral, não conversam com você, nem mesmo te colocam nas mesmas características do que eles. Você fica sem nenhum grupo. Eu poderia estar falando de mim, eu poderia estar falando de você, eu poderia estar falando de algum parente seu ou amigo próximo. Mas na verdade, eu estou falando de algo muito além disso. Eu estou falando do elemento químico hidrogênio. Pareceu meio sensacionalista, eu sei, mas tudo isso foi para que você prestasse atenção que o hidrogênio é considerado um elemento químico sem família. Isso porque ele é colocado na primeira coluna da tabela periódica, na primeira família dos metais alcalinos, porém ele não é nenhum metal e também não apresenta nenhuma daquelas características que os elementos daquela família apresentam, a não ser o fato dele ter número atômico 1, o que o coloca na primeira posição da tabela periódica, já que ela é organizada em ordem crescente de número atômico. O hidrogênio é bem diferente de todos os outros elementos da tabela periódica e é claro que a gente tem um estudo a mais dele, né? Porque ele é um gás, não está perto dos gases, ele está do outro lado, está perto dos metais, mas ele não é um metal, não pode ser considerado um gás nobre porque não é estável na natureza, precisa fazer ligações químicas para que fique estabilizado, ou seja, ele é todo diferentão. Inclusive, ele é o elemento mais abundante do universo visível e é praticamente o elemento químico que o Sol é feito. Mesmo porque eu não sei se você já parou para pensar, mas sempre que a gente imagina o Sol na nossa cabeça, a gente imagina ele como uma bola pegando fogo a todo momento. Só que, se você parar para pensar direitinho, o Sol ele está fora do planeta Terra, ou seja, ele está no universo. Ele está no universo, no espaço sideral, a gente sabe que não tem oxigênio. E não tendo oxigênio, não tem como ter fogo, porque o fogo precisa do oxigênio para queimar. Afinal de contas, o oxigênio é considerado um gás chamado comburente, que é o que permite pegar fogo. E se não tem oxigênio, não tem como pegar fogo, como que o Sol é uma bola de fogo? Isso porque boa parte do Sol é feita do gás de hidrogênio. E por o Sol ser um astro muito grande, ele apresenta uma gravidade enorme, porque distorce todo o espaço ao redor dele. E toda essa gravidade faz com que os núcleos de átomos de hidrogênio se juntem, fazendo uma fusão nuclear, liberando grande quantidade de energia. Então aquela bola de fogo que você imagina e vê em algumas representações, nada mais é do que puramente energia. Só para você ter uma noção, o nosso Sol consome 600 milhões de toneladas de hidrogênio por segundo e esse hidrogênio se transforma em hélio, que a gente pode deixar esse elemento para um outro episódio. Esse é inclusive também um dos motivos do porquê as estrelas brilham, porque a maioria das estrelas também é feita de hidrogênio e acabam sofrendo fusão nuclear. E é claro que eu não posso deixar de dizer que uma das maiores importâncias do hidrogênio é obviamente aqui no planeta Terra, porque junto com carbono, junto com oxigênio, junto com nitrogênio, formam nossas nuvens, nossos oceanos, nossos minerais, nossas bases nitrogenadas, nossos compostos orgânicos, tudo para fazer o funcionamento do nosso sistema e ecossistema planetário e bioquímico funcionar de uma maneira exímia. Uma das moléculas mais comuns de ser formada com hidrogênio é o gás hidrogênio, com 2 átomos de hidrogênio, H com H. É dos elementos mais leves que existe e por isso foi muito utilizado para fazer as primeiras tentativas de voo, né? Com naquela época zeppelins dirigíveis, sei lá como você chama, eu chamo de dirigível. Tanto é que teve um incidente de Hindenburg, que foi um dirigível, um dos maiores até hoje já registrados, que foi pousar, veio da Alemanha e foi pousar nos Estados Unidos e acabou se incendiando. Isso porque também o gás hidrogênio é um dos mais inflamáveis, ou seja, quer dizer que tem maior facilidade de pegar fogo. É bom lembrar também que ele tem 3 isótopos. O que é isso? Isótopos são elementos com o mesmo número atômico, porém mudando o número de nêutrons. Nós temos então o hidrogênio 1, que quer dizer que ele tem 1 de massa e 1 de número atômico, tendo nele então
um próton e um elétron. Nós temos também o deutério, que é o hidrogênio 2,1. Isso significa que ele tem 2 de número de massa e 1 de número atômico, ou seja, ele tem um próton, um elétron e um nêutron. E temos, por último, o trítio. O trítio é o hidrogênio 3,1. Isso quer dizer que ele tem 3 de número de massa, 1 de número atômico, tendo então um próton, 2 nêutrons e um elétron. Quero ressaltar também, é muito importante lembrar isso para quem está ouvindo, que o elétron tem massa desprezível, então toda essa massa se dá ao nêutron que é adicionado no núcleo do elemento. A gente costuma usar na escola o peso do hidrogênio como U, né? Uma unidade atômica, mas na verdade, mais especificamente o peso dele é 1,00794. Tem uma densidade de 0,0000899 e um raio atômico de 53 picômetros. Meio estranha essa unidade, né? Como a maioria dos hidrogênios apresenta um próton e um elétron, ele é muito amado pelos físicos que exercem toda a mecânica quântica ali, porque tudo dá certo. Mas a partir do momento que a gente passa para o elemento hélio, a mecânica quântica já dá uma desviada de algumas coisas aí, e aí eles deixam a gente cuidar disso, os químicos, né? E aí, só pra gente finalizar aqui as curiosidades e características do hidrogênio, uma delas é que existe lâmpadas de trítio, que é um dos isótopos do hidrogênio que eu falei há pouco. Essas lâmpadas, por sinal, são proibidas nos Estados Unidos. Isso porque o trítio ele pode ser usado para fazer algum tipo de armamento, como bombas de hidrogênio e também para armamentos específicos. Fazer lâmpadas com trítio seria um uso muito simplório deste elemento. E também as nebulosas. Como boa parte, 75% do universo observável é composto de hidrogênio, eles acabam absorvendo a luz de algumas das estrelas, formando as nebulosas, como por exemplo a nebulosa Águia, que está aparecendo aí para você na imagem. Espero que você tenha gostado dessas curiosidades do hidrogênio. Vejo vocês no próximo vídeo, na próxima semana ou nos próximos dias. E é claro, todos nós venceremos pela educação. Falou!